turma, boa noite. Eita, que hoje eu entrando de noite já fica diferente, né? Vamos lá, vamos chegando, vamos mandando aviãozinho, bora, chegando, porque hoje eu tô trazendo para vocês uma aluna do Consultora que Jesus na causa, vocês precisam conhecer. Se você tá aqui me assistindo, se você tá aqui chegando, oi Irani, oi Sinara Melo, cheiro pra ti, Sinara, saudade de ti, viu? A gente conversar um bocado. Oi Tati, oi Eve Mota, seja bem-vinda, Irani. Gente, deixa eu contar tudo pra vocês. Tudo, sem detalhes, sem meias verdades. Hoje eu vou trazer aqui já uma aluna do Consultora para conversar com vocês, que ela faz uma coisa que eu nunca tinha nem sonhado dentro do contexto de amamentação. Pois tá aí, receba. Segure as pontas. Gente, uma aluna que entrou no Consultora e começou do zero dentro da prática de cuidar da amamentação de maneira geral, mas ela desenvolveu um método, cara, muito bom. E eu tô aqui, ó, para bater palma para ela. Eu tô aqui para apresentar ela ao mundo. Eu tô aqui para mostrar ela para vocês. Eu tô aqui para você, Sandra, Érica, Isadora, doutora Rose Brandão, um cheiro pra senhora. Ô, mulher poderosa. Eu tô aqui para mostrar para vocês, meu povo, caminhos de empreendedorismo que vocês talvez nem sonhem. E claro que eu tô falando aqui no contexto de cuidar da amamentação, mas encaixa aí como tu imaginar. Eu tô aqui hoje para trazer uma mulher que vocês vão conhecer em primeira mão, viu? Vocês vão ficar conhecendo em primeira mão e eu creio que aqui é um celeiro. É um celeiro de descobertas, aqui é um celeiro para o mundo. O Consultora Faixa Preta, ele tem sementes muito maravilhosas e aqui brotou uma. Ângela, seja muito bem-vinda ao espaço, pode mandar. Deixa eu ver se a Ângela chegou, menino, eu apresentando a Ângela aqui. Jesus, será que a Ângela chegou? A Ângela chegou, tá aqui ela, linda e maravilhosa. Ângelazinha, bora, venha, chegue, porque, gente, contando vocês ouvindo da boca dela tudo que ela faz. Porque é uma forma de empreender que muito fora do convencional, sabe? Muito fora daquele esperado que tenho que compartilhar com vocês, porque vai que é algo que lhe interessa. Oi, Ângela, seja muito bem-vinda, minha amiga, seja muito bem-vinda. Fique sentadinha, confortável na janela, sinta-se acolhida, cheirada e amada. Boa noite. Oh, que bom, boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo agora, né? Uma honra estar aqui, né? Que saudade de estar aqui com você, né? Batendo um papo gostoso. Depois de tanto tempo a gente caminhando nessa mesma estrada, né? Da amamentação, crescendo juntas, né? E Uau! participando de tanta coisa bacana junta, né? Tanta coisa que a Muito gente bom. e tanta história a gente já tem para contar, né, Yandara? Aí vamos A começar isso do pandemia que não começo. diga. A pandemia uniu muitos Pandemia destinos, que não viu? diga. Foi mesmo, né? Nos Gente, uniu e fez a gente redescobrir muita coisa, né? muita coisa. E tu falando aí, Ângela, e tu falou um boa noite, né? Um boa noite. Aí, Muito. e esse É, boa noite vem de onde, Ângela? Fala pro povo de onde é que você vem. bem, atualmente eu estou em Natal, né? Estou na capital, mas eu sou do interior, né? Do interior do Interior Rio de. Grande do Norte, né? Do sertão, de Pau dos Ferros, né? Do sertão do Rio Grande do Norte, né? Mas eu estou na Maravilha. capital hoje, né? Eu estou passando uns dias aqui na capital e, assim, esse seu convite veio, assim, como um presente, né? E rever, Oxe. bater um papo sobre empreendedorismo. É sempre muito gostoso estar com você, batendo esse papo, né? E a Revendo, turma relembrando vai tanta entender. coisa. A turma vai entender por que eu estou lhe chamando aqui, meu povo. Olha, Ângela, que é de Pau dos Ferros, interior do Rio Grande do Norte. Antes a gente estava bem pertinho, Ângela, e tu falou um boa noite. Quando eu cheguei Boa aqui no Rio noite. Grande do Sul, e eu falava um boa noite. E agora eu me corrijo, porque o povo aqui fala boa noite. Então, gente, para quem está aqui do Sul, boa noite. Para quem está aqui do Ceará, boa noite.
Para quem está aqui do Rio Grande do Norte, boa noite. Boa Meu povo. noite. Brasil é uma animação de sotaques. E vamos lá, vamos chegando e eu vou contar para vocês. Gente, Ângela, eu vou começar aqui a trajetória, porque isso aqui, essa nossa conversa, vai findar em um caminho de empreendedorismo dentro da enfermagem, um caminho de empreendedorismo dentro da amamentação, que ninguém aqui faz. Ninguém. Eu desafio aqui quem faz. Mas, peraí, que não vamos entregar o ouro da conversa ainda não. Ângela, conta pra gente quem é você, de onde você vem, como é que nosso caminho se cruzou. Fica à vontade, o espaço é seu. Mais uma vez, boa noite, né? E agradecer a todos que estão aqui, pessoas queridas minhas, né? Estão entrando aí, um abraço a quem está aqui nos prestigiando hoje. E assim, a nossa história começou na pandemia, né? A gente se encontrou, não estávamos na linha de frente, né? E a gente se conheceu em momentos tivemos momentos marcados, momentos bem distintos, né? Eu fui aluna do Faixa Preta, né, numa época em que eu não estava trabalhando na enfermagem, tinha deixado a assistência, né, estava começando mesmo no empreendedorismo, né, redescobrindo, né, na verdade o empreendedorismo já vivia ostensivamente em mim, né, de uma forma latente, e eu comecei a desabrochar dentro do Faixa Preta, né, conhecendo passo a passo, estudando com você, com as alunas maravilhosas, com as colegas, né, que hoje a gente empreende junto até, né, e lá eu passei a me redescobrir, né, e tinha você como líder, né, uma grande empresária, alguém que eu já tinha como um modelo, né, nossa, todo mundo do Faixa Preta, nossa, quero ser como Yandara, né, quero ser uma grande empresária da amamentação um dia. E saí do Faixa Preta, né, Deixa eu só com fazer aqui muitos um sonhos. adendo. Eu acho que tu, Ângela, é da turma 3 do Faixa Preta. Hoje eu tô falando só com veteranos, vou te dizer, desde cedo que eu Eu tô acho que falando. eu acho que eu sou da turma 2. Eu acho que eu Dois, sou da turma 2. Acho que eu sou da turma 2. Acho que eu sou do finzinho de 2019, eu sou do início de 2020, da turma do início de 2020. turma É, 2. Turma acho que eu 2. sou da turma Caramba. 2. É, eram madrugadas, né? Eram madrugadas de lockdown, eram dias, Eram noites, dias e noites fim de iguais. semana, era estudando, e casos clínicos, e nossa, e a gente varava os fins de semana, né, nos grupos estudando, era muito gostoso, né? E de lá eu tinha muitos sonhos, né? Eu não, a gente não tinha uma perspectiva, né? No auge da pandemia, não sabia quando aquilo ia acabar, né? E a gente já saiu, na verdade, quem não estava na linha de frente, não estava trabalhando, eu era uma das que comecei a empreender online e comecei a pagar o curso com as minhas consultorias, né? Então, muitas alunas não acreditavam no empreendedorismo online, né? Nos atendimentos online, e a gente foi, né, crescendo assim, né? Durante a pandemia, tendo bons desfechos, histórias lindas, né, acompanhando, mudando a história de famílias, né, mudando realidades de famílias longe, onde a geografia, onde a gente cortava geograficamente os corações, eu digo até assim, porque, né, a gente não tinha noção de como a gente mudava, né, a história daquelas famílias online, né, onde a gente não podia se locomover ainda, né, não tinha como a gente visitar as mães, trazer o calor humano, mas a gente trazia no fundo da alma o nosso olhar diferencial, né, do consultora. A gente trazia aquele nosso cuidado, aquele nosso acolhimento, né, que a gente já trazia, assim, no nosso arcabouço, porque eu acho que todo mundo, quando se apaixona pela amamentação, né, a É um gente já traz, negócio. assim, um jeitinho específico, né, a gente já traz com a gente uma maneira específica, né, de falar, de ver as coisas, né, de, de chegar com aquele tato, com aquele feeling maravilhoso que a gente aprende aí em grupo, né, no consultora. E eu, terminando consultora, eu fui redescobrindo caminhos, né? Veio aí o novo normal,
a gente Peraí, começou a deixa eu só te atender perguntar home uma care. coisa. Quando tu disse que atendeu online, de cabeça, o que que tu lembra? Aonde foi que tu atendeu? Pessoas de onde? Joga Nossa, aí. eu atendi de Pau dos Ferros, da minha casa, eu atendi São Paulo, atendi muita gente de Brasília, atendi gente de cidades circunvizinhas que já me conhecia como enfermeira, o meu trabalho como enfermeira, né? E mas geograficamente foi São Paulo. Atendi uma amiga italiana, que eu tenho amigos na Itália. Atendi muita gente de São Paulo, de Brasília. Aí dali perto, próximo de Pau dos Ferros, já próximo da minha cidade, né? Minha cidade é uma cidade polo, onde tem umas 30 e poucas cidades que dependem da minha cidade, né? Hum. Então, de negócios, de estudo, enfim. Então, São Miguel, Riacho de Santana, as cidades serranas, todas já eu tinha um contato online, atendendo essas mães online, e isso era, para mim, era muito gratificante, porque no início a gente não tinha noção quão o nosso conhecimento ia além do online, né? E quando começou um novo normal, que a gente começou a chamar, né, através da primeira vacina, e a gente passou os atendimentos online, eu vi, assim, meus atendimentos crescerem de uma forma extraordinária. Eu não, eu não dava conta, assim, de tanta gente que eu atendia, ia toda paramentada, com todos os, né, como mandava o figurino da época, né, Yandara? E logo, logo eu passei a querer mais, a estudar mais, né? Fiz pós-graduação, fiz e depois fui conquistando outros títulos, até que veio o sonhado consultório, né? Que todo mundo, Eita. e você atende aonde, né? Comecei a alugar, né? Também loquei um espaço no início, antes de ter o meu próprio espaço, e foi batalha por cima de batalha, né? E estudando marketing, estudando economia, estudando, né? E sempre estudando, porque nunca nada é de graça, né, minha amiga? Você sabe Não. que E quanto mais nem a gente estuda, tudo. a gente sabe Ó, e quanto você sorte, fez uma observação quanta sorte a gente importante. tem. Porque ao mesmo tempo que nem tudo é de graça, nem tudo é pago com dinheiro. Eu acho Nem que tudo é essa pago com ficha dinheiro. precisa cair. Às vezes o Isso, pagamento precisa. é abrir mão de para fazer algo. E eu estou falando Isso, de investimento de tempo, investimento de energia mesmo isso, nessas novas propostas. Mas você abriu o consultório no novo normal e, isso, meu povo, se prepare, porque está chegando a parte do empreendedorismo que é diferente de tudo que vocês viram. Porque até agora o atendimento online, vocês já viram fazendo, já está normal, né? Já está normal. Atendimento domiciliar. Agora preste atenção, porque o empreendedorismo que ela desenhou é muito diferente do que você está acostumado e está chegando. Continua, Ângela, que eu não vou me meter mais, não. aí eu já tinha passado por vários degraus, né? Já tinha conquistado alguns pequenos sonhos que eu já planejava, né? Então as metas estavam sendo, né, cumpridas assim à risca, né? Então os planejamentos estavam indo como eu sempre planejei, né? Não tudo como manda o plano. Fiz, conquistei títulos, né? Loquei espaços e depois construí o meu próprio espaço, né? E sempre a minha vida foi pautada no lado profissional e o lado social. Por quê? Porque o voluntariado, na minha história, não venho de uma história comum, né? Então, eu já venho de uma família onde o voluntariado é muito presente, né? Então, eu cresci vendo isso na minha família, né? Participando de grupos, né? Participando de grupos religiosos, enfim, minha família já vem de uma história de voluntariado, né? Muito forte, muito presente. Quando a gente, há 10 anos, isso 10 anos atrás, a gente fundou a nossa ONG, eu não pensava que a minha história iria ter esse desenho, né? Ninguém desenha o futuro antecipadamente, né? Então, o nosso livre-arbítrio vai levando a gente por destinos,
né? E que a gente não... Bem, eu desenhei assim, mas eu resolvi vir para cá, pela esquerda, né? O destino talvez dissesse, vá pela direita, Ângela, mas eu acho que eu resolvi ir pelo caminho mais difícil. E em todas essas etapas, eu gerenciava uma ONG, né, com minhas irmãs, e tinha vida pessoal, e tinha vida social, e tinha minha vida seguia, né, em todas essas etapas do empreendedorismo. E eu sempre querendo mais, né, como eu falei, ganhei outros títulos, e conquistei, né, materialmente o que eu queria, mas aí eu pensava, eu até então Ei, sonhava peraí. em fazer Eu disse que não ia social. me meter, mas eu vou. Quando você traz essa ideia do conquistei materialmente o que eu queria, isso quer dizer que financeiramente valeu a pena você empreender? Valeu a pena porque o que o enfermeiro não aprende na academia, né, a precificar, o que o enfermeiro não aprende na faculdade de ter o seu próprio espaço, né, que a gente acha que aquilo não é nosso, não pertence a gente, né, que a gente não pode, que a gente é um profissional que tem que ser CLT, ou tem que estar na assistência, ou que tem que estar, né, refém de política, ou tem que estar refém de situações, e que a gente não se vê como um criador de situações, como um profissional liberal em que pode fazer o seu próprio destino, como qualquer outro profissional, né? Agora, isso à base de muita pesquisa, de estudo, de encontrar as pessoas certas, de conhecer as pessoas certas no momento certo, né? Eu creio muito nisso, né? De conhecer as pessoas certas e buscar caminhos certos, porque se você procrastinar e ficar esperando cair do céu, também em nenhuma profissão nada vai chegar até você, né? Quando eu digo que eu conquistei, que os passos como enfermeira que eu não almejava chegar, que eu tinha redesenhado um caminho e pós-pandemia eu segui por outro caminho, né? Hoje eu agradeço muito no meu, do meu reencontrar, né? Com o que eu realmente queria como profissional da assistência, né? Como profissional do cuidar. Porque até então eu não, depois de ter conquistado tudo que eu quis conquistar, eu queria assim, eu não via no mesmo sonho, né, empreender e trabalhar com o social. Isso não cabia no mesmo sonho para mim, porque eu vinha de uma formação que não via o precificar de um jeito e era fundadora de uma ONG. Então, via o cuidar, o filantrópico, via o fazer o bem, né? Cresci com isso no meu aprendizado como pessoa, né? E a minha profissão também fortalecia isso. Então, não cabia no mesmo sonho empreender e fazer o bem, ganhar dinheiro e unir o social, né, ao mesmo tempo. E assim eu Unir comecei a estudar, né, sonho a e dinheiro. procurar sonho, né, ajudar o próximo e ganhar dinheiro, né? Existe até uma frase que diz assim, entre ganhar dinheiro, é até de Steven Jobs, né? Entre ganhar dinheiro e fazer o bem ao próximo, fique com os dois, faça os dois, né? Isso pode caber no mesmo sonho, né? E até então minha formação não acreditava nisso e eu me debrucei, fui estudar e procurar ajuda, né? E fui assim, hoje eu me redescobri uma verdadeira contadora de histórias, né? Porque eu fui contar a minha história a muitas pessoas para poder chegar até onde estou hoje, onde eu quis estar hoje, né? E E eu lembro segura, até segura. eu, eu fui até parar, eu vou até parar para falar uma frase de Mandela que eu amo, que diz assim, se você falar com as pessoas na linguagem que elas compreendam, a sua linguagem vai chegar na cabeça delas. Mas se você falar para as pessoas com a sua linguagem própria, você vai tocá-las no fundo da alma. E eu contei a minha história da minha maneira, Yandara, de como quando você ama o que você faz, então você conta de uma forma mais, né, mais, mais cheia de ânimo, né? Brilha Você os conta a olhos. sua história, né, mais com vontade, com garra, com força, né, de querer mudar a vida das pessoas, porque o empreendedor social, ele é um transformador de vidas, de Ai, histórias, meu né? Deus, ela E já está revelando, meu povo. Olha, vocês que estão aqui ouvindo até agora, preste atenção.
Porque a Ângela vai dizer como é que ela faz a renda dela com a amamentação dentro da enfermagem e não é o comum, não é o que você está esperando, não é nada que você está esperando com a consultoria tradicional. Espere, escute. Ângela, revele aí, como é que você ganha dinheiro com a amamentação sendo enfermeira? Conta pro povo. Bom, aí eu, continuando na história, né, eu passei a me questionar. Né? Então, o que mais me motiva, né, que é ajudar as pessoas, né? E isso ajudar e ter um retorno financeiro. Eu ficava me questionando, como eu vou fazer o que eu mais amo de fazer, que é trabalhar com a amamentação, e continuar ajudando o próximo, que eu cresci fazendo isso, né? E aí eu comecei a estudar, a procurar empresas que falassem no empreendedorismo, né, gente, da pandemia, no faixa preta, em todos os cursos que a gente passa pela amamentação, a gente estuda marketing, estuda as redes sociais, né, vai estudar como o financeiro, contabilidade, né, vai estudar tanta coisa, né, e a gente encontra o Sebrae, encontra parceiros, encontra cursos maravilhosos como consultora, porque você não pode falar de você tem que ser bom no assunto em que você quer empreender, né? Seja em que área você esteja, né? Você não pode ser mais um, você tem que ser aquele profissional que está empreendendo, que se destaca nos demais, né? E eu já tinha passado por todas essas etapas e fui buscar estudar, né? Então, o empreendedorismo, o nosso empreendedorismo, o empresarial, ele sai de uma vertente e o empreendedorismo social, ele vem na mesma vertente, né, com o mesmo plano de negócios, né, a análise de mercado, né, o mesmo plano financeiro, estratégico, de marketing. Só que você está procurando um problema social, resolvendo um problema social e sendo pago para resolver esses problemas sociais, certo? Então, qual problema social a gente vive na amamentação, né, que não seja mudar os índices de aleitamento materno exclusivo, seja em que local você esteja, geograficamente, você começa a redesenhar o seu território, a buscar os índices, né, a buscar os dados, a procurar dados matemáticos, a ver como que era a história antes de você. Então, da mesma forma que você vai construir uma empresa, né, você vai pensar nisso no social. Só que no social você tem que pensar em algo que vai mudar a vida do social. Seja em que área você esteja, né? Aí eu comecei a estudar grandes empreendedores sociais, tanto os fora do Brasil como os brasileiros. Qual era o ponto de partida desses grandes empreendedores, né? Que história, que ponto de interrogação eles fizeram, né? O que mudaram a vida das pessoas, o que eles mudaram no mundo, o que eles mudaram geograficamente. Porque primeiro você muda você, antes de querer mudar qualquer coisa. Você se muda intimamente, né? Então, você se redescobre, né? Se reinventa, né? E a partir daí você começa a pensar, né? Quando a gente pensa, quando a gente trabalha no terceiro setor, a gente fica pensando, né? Em ONGs, em trabalhos voluntários, que é o que eu fiz a minha vida inteira. Nossa, então, que marquinha eu vou deixar no universo, né? Então, quem trabalha no social, fazer o bem já é rotina. Quem trabalha no terceiro setor, fazer trabalhos voluntários já é rotina do Normal e terceiro comum. setor. Comum, né? A gente trabalhar com pessoas, com equipes, gerenciar, né? Fazer planos e depois conversar sobre os resultados desses planos, né? A gente usa o nosso lado da enfermagem, de sistematização também para dar um tchan nos projetos e editais, né? Então, toda boa ONG, ela está sempre atenta, né, a coisa do fomento aos editais, ao marketing, a quem vai te ajudar, né, aonde você vai procurar os grandes empreendedores para poder ouvir sua história, comprar sua ideia, ver o que você está fazendo ali, que mudança você está propondo para aquela região,
né? Então, o empreendedorismo social, ele não, apesar de ser para o social, ele não tem nada a ver com ONG, ele não tem nada a ver com OSC, né? A figura do empreendedor social surgiu para mim, Andara, com uma mão numa luva. Né? Aquele indivíduo que procurou, encontrou um problema na sociedade, né? Criou uma organização lucrativa para resolvê-los, ou seja, o seu trabalho será ajudar o mundo a se tornar um lugar melhor, né? E você E sendo vai ser pago remunerada para isso. e ser remunerada para isso, né? Agora, para isso, você tem que tecnicamente ter as ferramentas certas, né? Então, tem que estudar. Então, como eu falei para você, na mesma forma em que a gente funda uma empresa, cria uma empresa, a empresa, no empreendedorismo empresarial, você faz no empreendedorismo social. Então, você estuda. Quando eu falei para você que eu me redescobri uma contadora de histórias, né? Porque eu comecei a entrar em contato com as empresas, a gente chama das empresas dos grandes, das empresas que são verdadeiros anjos, e eles são chamados de anjos mesmo, né? E que eles são grandes empreendedores que investem, investidores que investem em pequenos sonhos, né? São grandes empresas que se dissipam em pequenas empresas e essas pequenas empresas investem em pequenos empreendedores. Mas esses pequenos empreendedores, eles têm que estar ligados a redes. E foi assim que eu comecei a me inscrever, foi assim que minha história começou. Eu ganhei um livro chamado Mude o Mundo. A partir desse livro, eu fui estudar esse livro, né? Conheci o autor do livro, conheci empresas, e eu disse, nossa, eu já faço isso. Então, imagine fazer isso sendo um emprego, né? Sendo o seu emprego. Você fazer o que você mais ama e sendo remunerado e estar perto das pessoas que você ama fazendo o bem, que é o que move. Quando você vê a amamentação, Yandara, como uma grande empresa, né, onde ambos são beneficiados. E leis garantem isso, que é o Estatuto da Criança. Né? Então, leis estão protegendo isso. Nós temos uma legislação muito firme, com os pés muito firmes no Brasil. E quando você encontra empresas em que sonham junto com você, que sonham junto com você, e vai dizer, bem, a gente vai começar a desenhar esse plano e vamos fazer um teste, vamos fazer um piloto com essa empresa. Então, essas empresas, grandes empresas que investem nos pequenos empreendedores sociais, eles lhe dão prazo. Né? E é assim onde começa a minha história. E assim foi quando eu comecei a escrever literalmente. A gente se encontrou também, a gente fez um grande projeto. Eu sei que você está lembrado, que foi o livro Enfermeiros e Empreendedores, né? Contando as histórias dos empreendedores em plena pandemia, né? Foi uma loucura, um livro que foi um sucesso, que a gente ficou, né, muito feliz. Foi um presente aquele livro. O livro chegou no dia do meu aniversário, na verdade. E a partir daquela experiência com editora, com edição, com escrever livro, eu comecei a ter mais vontade de escrever, né? E surgiram outros convites, né, para falar sobre a ONG, sobre o terceiro setor, e eu deixei guardado. Eu não esperei um momento mais maduro para poder chegar ao que eu realmente queria escrever. E as coisas foram acontecendo, né? E eu comecei a estudar mais, a mergulhar nesse mundo do empreendedorismo social, né? E essa trajetória eu comecei a fazer tipo um diário de bordo, assim, sem muitas pretensões, né? De como eu imaginava o sonho do empreendedorismo. A minha história no empreendedorismo surgiu de uma maneira que não foi fácil, né? Sem nenhum real no bolso. Comecei a criar toda uma situação bacana, mas foi que com muito afinco, ralando, estudando, né? Saindo faixa preta, indo para o online, depois fui conquistar outros patamares, fui para home care, conquistei um espaço ali que eu não imaginava, de consultório, enfim,
a vida, quando você começa a buscar horizontes mais firmes, com pés mais firmes, né? Com aquela humildade que a gente sempre vem, né? Que é da enfermagem, de sempre pedir ajuda, né? De sempre, quando não souber, segura aqui minha mão, não estou sabendo fazer assim, né? E também tendo a humildade de segurar a mão de outras pessoas que chegam em nosso caminho, né? Também dei aulas, né? A gente participou de cursos, participei de treinamentos, né? Ajudei outras pessoas também que queriam entrar na amamentação e não tinha como encontrar um caminho, né? E sou muito grata por isso, vejo essas pessoas hoje, né? Estudando e também alçando voos, e a gente fica muito feliz, né? E quando eu me redescobri nesse caminho, eu falei, sabe, eu vou começar a contar essa história para outras pessoas, igual a gente contou no Enfermeiros Empreendedores, as histórias, né, dos livros dos enfermeiros empreendedores. Eu comecei a contar, mas como um diário, como eu falei para você, o passo a passo, né? Como que a gente começa um sonho, se você cresceu achando que aquele sonho não cabia, se suas duas vontades não cabiam no mesmo sonho, e você começa a ver a coisa acontecer, Tá né? A ver começando apertado, comunidades. mas está cabendo. A você ver comunidades mudando, a você ver mães que a mesma coisa que você faz na parte privada, você vê no social, você vê pessoas que na lei é para ter um acolhimento, é para ter uma escuta, né? Você ouviu dito, o não dito, você ter vontade de trabalhar naquelas comunidades e ver a história das famílias mudarem, né? E a partir daí você começa a ver um crescimento monstruoso da coisa, sabe? Do seu sonho, né? Você começa a ver Espera, pessoas, eu espera, quero. não cresce o sonho, não. Espera. Para quem está chegando, gente, deixa eu só contextualizar. A Ângela é enfermeira em Pau dos Ferros, lá no interior do Rio Grande do Norte. E ela entrou no consultora faixa preta, não foi para a linha de frente na época da pandemia, entrou no consultora faixa preta, meteu as caras, pagou o curso, atendendo online. E Ângela se redescobriu e desenvolveu ações direcionadas para um empreendedorismo que, uau, me brilhou os olhos a primeira vez que eu conversei com a Ângela e ela me contou o que estava fazendo. Eu disse, Ângela, a gente tem que gritar isso para o mundo todo, não é só para as alunas do consultora, não, porque convidei a Ângela para uma mentoria, não foi, Ângela, dentro do consultora, fechado para as alunas, e quando ela terminou a mentoria, eu disse, agora vai para o mundo, porque o mundo precisa ouvir que é possível, sim, desenvolver estratégias para construir renda, né? Você constrói a sua renda por meio do empreendedorismo social e transforma muitas vidas. E é possível. E eu olho para você hoje e digo assim, pô, eu sou empreendedora e uau, eu estou onde eu queria estar, eu faço o que eu queria fazer. Eu tracei uma jornada para chegar aqui, não foi sorte, tá, gente? Não vai achando que eu vou jogar os dados, não, estuda. E como a Ângela traz aqui, é estudo de madrugada, é estudo final de semana, é participação nas mentorias, é tirar dúvida e ralar para conquistar o dela. Até que chegou o momento do grande sonho, e aí a gente está chegando nesses detalhes. Vai, me meto mais não. Eu digo, mas eu me meto. Aí, então, eu me inscrevi em 2 editais, né? Que, assim, despretensiosamente, né? Quando a gente vai, é aquele clichê, né? Então, se a gente sonhar alto e sonhar baixo, sonhar pequeno, sonhar grande, dá o mesmo trabalho, né? E, na verdade, eu saí me inscrevendo em tudo quanto era edital, conhecendo empresas, mandando e-mails, né? Era uma rotina que eu já fazia, né? No terceiro setor, né? Buscando parceiros, né? Contando histórias, me inscrevendo, né? Em grupos, né? E até que surgiram convites para eu participar de feiras, para eu participar, né? De rodas de conversas de livros. Eu sou muito ligada a grupos de livros, né? Tipo, antigamente eu sou do tempo que era do Círculo do Livro, tá? A Bafa, que a gente ficava comentando, lia os livros e os colegas se juntavam no tempo do Orkut. E a gente lia os Eu livros e ia sou debater do a tempo do história dos livros. Orkut, Eu sou abafa do tempo também. do Orkut. Aí
eu me conheci os anjos nesses grupos, e a partir daí disseram, olha, você tem que entrar, conhecer a empresa tal. E eu nunca tinha ouvido falar, no Instituto Sabin, né? Eu nunca tinha ouvido falar, né, na Move Social, eu nunca tinha ouvido falar na Artemisia, na Agenda Brasil. Eu não sabia nem o que era. Até então, para mim, só existia o Sebrae, que ajudava o pequeno empreendedor, né? Os cursos que a gente já fazia de marketing, né, na internet, os cursos que a gente fazia, enfim, de gerenciamento mesmo do empreendedorismo, né, empresarial. E eu vi um mundo, né, descortinar na minha frente o caminho que eu queria traçar para mim, né? E aquela velha história, eu já faço, né? Eu não sabia como fazer é, o beabá, mas eu já fazia de uma forma indireta, né? Porque eu trabalhava nas duas pontas. Eu até dizia que eu trabalhava do SUS para Jesus. Então, eu fazia o trabalho, né, na assistência e fazia o meu trabalho social no terceiro setor. Então, eu sempre andei nessas duas linhas, né? Então, eu caminhava nessas duas linhas tênues. Então, eu queria um único trabalho, que eu fizesse os dois ao mesmo tempo. E foi aí onde eu me redescobri empreendedora social, né? É o mesmo trabalho de uma empresa, de um empresário, né? Só que vai te dar vai te dar mais trabalho no sentido de traçar metas, de planejamentos, né? Você tem que, como eu falei, se inscrever e conhecer as pessoas certas, né? Então, você tem que estar aberto a inúmeras situações, né? A realmente em loco, a trabalhar com o povo, a conhecer os diagnósticos de cada região, né? E primeiro saber o que você quer mudar no mundo. Então, o que você quer mudar no mundo? Isso para mim foi fácil, né? Quando veio essa pergunta na análise do mercado, ou quando eu fui fazer meu plano de negócios, foi super fácil, porque quando eu vi, a primeira vez que eu vi essa frase, mude o mundo através da amamentação, eu já mudava o mundo de outras formas. O meu mundo já era mudado através do trabalho social. Então, mudar o mundo através da amamentação, para mim, era Fazia simples, sentido. porque eu já amava, né? Então, para mim, só fazia sentido mudar o mundo através da amamentação. E isso trazia, era um emaranhado de situações sociais que eu trazia para aquela comunidade, não era só a amamentação. E isso trouxe lindos acolhimentos, né, em que a gente tem muitos outros planos agora para 2023, porque eu estou ainda numa fase de tabelar os dados do que foi colhido em 2022, né? Porque a gente passa por todo um processo de monitoração, avaliação, e depois de sistematizar tudo isso, né, para replicar no ano que vem, causar mais impacto. E causar mais Mas o impacto. que é? Organize as ideias. Hoje, em Assim, relação à aí, amamentação, o que hoje, você faz? o que eu faço? Eu empreendo na área da amamentação, né? A gente sabe que a amamentação é um leque, ela envolve muitas. A amamentação você não só trabalha o amamentar em si, você trabalha o retorno, você faz o retorno ao trabalho, você faz o acolhimento no puerpério, ou então você faz você faz o pré-natal da amamentação também, né? Você tem Pré-natal, inúmeras vertentes, estabelecimento. né? O estabelecimento, a consulta puerperal, né? Você vê a mãe no puerpério, existem inúmeras mães, né, que amamentam. Existem inúmeras situações de casais que amamentam, que não são as famílias que a gente julga tradicionais, né? Então, existe agora que vai ser a semana, né, o mês da amamentação em agosto, a amamentação e o retorno ao trabalho, né? Quantas histórias nós não temos para contar de mães que amamentaram exclusivamente e retornaram ao trabalho, salas de amamentação que nós conquistamos, que fundamos junto com outras empresas, né? Até que ponto o nosso acolhimento de amamentação chega nas comunidades Nas mais ínfimas, num lugar famílias. mais nojento, na família mais simples, e, né, o nosso olhar é o mesmo olhar. O olhar da consultora, hoje,
do empreendedor de amamentação, ele tem que pensar nisso. Ele tem que estar com um olhar atento exatamente a essas camadas, né? Que é o social. Até onde eu consigo levar o meu cuidar como enfermeira e o meu cuidar como empreendedora social. Você não muda só aquela, você está mudando aquelas histórias, você está mudando, você está... porque como é que a gente vai falar hoje, hein, Yandara, em no cérebro da criança, no desenvolver da matemática, né? No QI de uma criança, se você está mudando gerações, o filho do filho do filho daquelas famílias, como que você está mudando aí o lado emocional de uma família quando você leva mães de vários níveis sociais para uma roda de conversa e está falando no mesmo nível para todas aquelas mães, que é o cuidar, que é o amor, que é o E cuidar, e promovendo, né, a promovendo aí, amamentação. né, a amamentação de uma forma incrível, né? Então você tá, às vezes isso é até bíblico, porque quando a gente, eu posso até estar falando de uma forma meio metafórica, mas é o partilhar que a gente, né, que a gente sempre ouviu nas histórias, né? O partilhar conhecimento, o pão e o peixe que a gente está ali partilhando com tantas mães, né? Multiplicando e partilhando. Multiplicando e partilhando saúde, cuidado, carinho, amor, atenção, o seu tempo, né? O seu tempo e o seu carinho, ensinando aquela mãe uma profissão nova, né? Além, ela está ali para aprender sobre a amamentação, e ali ela descobre inúmeros caminhos para a vida dela. Muda a vida dela, muda do filho, muda do marido, muda da filha, muda, enfim. É um redescobrir que todo dia você, nossa, por que é que eu não estou fazendo isso há mais tempo, né? E eu tive a ideia, assim, aí, como eu falei para você, a gente passa por um... Quando a gente descobre que problemas eu quero resolver, né? Qual a mudança as minhas ações estão causando, né? Impactando na minha cidade, na minha região, no meu estado. Eu preciso escrever isso. Eu preciso documentar isso. Eu preciso publicar isso que eu estou fazendo, que não está sendo fácil, né? E eu comecei a procurar na literatura quem já tinha feito isso anteriormente, na amamentação, né? E Saí pesquisando e atenção, buscando. turma, aluna do consultório faixa preta, direto para o mundo. Aí Primeiro livro de empreendedorismo social da comecei a enfermagem. escrever e fui, Uau! e fui é, recebi o convite de uma editora. Aonde você faz isso? Né? E eu falei, eu faço lá na Tromba do Elefante. Onde é a Tromba do Elefante? No fim do mapa do Rio Grande do Norte. O mapa do Rio Grande do Norte é mais Jesus! elefante, Andara. É no fim do mapa, na Tromba do Elefante. Agora, eu faço lá, mas eu estou impactando. Agora, no momento agora, eu estou tendo uma... Estou tendo uma pausa nesses meses por questões de saúde, eu estou fazendo online. E estou vendo como online é gostoso, e estou vendo quanto eu estou, assim, fazendo, gerenciando tudo online por uns meses, e estou vendo quanto era gostoso também entrar em contato com outros estados, né? E levar essa nossa fala, que a gente está levando hoje, para outras pessoas que também sonham igual a gente, né? Surgiu o convite do livro e eu comecei a escrever assim, bem, de uma maneira bem simples, e a coisa foi se tornando grandiosa. Pensei em fazer um lançamento agora para agosto, mas devido a questões de saúde não vai sair agora em agosto, porque está ainda em alguns detalhes de ortografia, alguns detalhes ainda para revisão ortográfica, mas a gente vai ter a nosso lançamento juntas, é claro, né? E eu pretendo que as pessoas que sonham como eu sonhava e achava que não cabia no mesmo sonho, né? O social e o empreendedorismo, e você realmente montar uma empresa em que faça o bem, que deixe uma marca, né? É, que deixe uma marca, um impacto, uma marca no mundo, né? Que deixe sua marquinha no mundo. E hoje eu penso assim, não faria nada diferente.
teria passado por tudo que eu passei, por todas as etapas, né? Deixo a mensagem que não é fácil, a gente precisa realmente passar por situações e de crescimento pessoal, de crescimento emocional, mas nunca deixe sempre com os pés no chão, sempre sabendo que vai ter que ter muito estudo. Não é fácil, né? Montar uma empresa não é fácil. Imagine se tratando do social, né? Você tem que estar bem firme perante as leis, as portarias, né? Estudar bastante. Então, como eu falei, quando você conta a sua história, pessoas acreditam no seu sonho, investem em você, né? E assim, eu estou estudando com muito afinco, dando o meu retorno a quem realmente está investindo em mim, esperando esse retorno, e a gente vai estar aí em congresso, né, apresentando também nosso destaque aí no empreendedorismo, né, e estaremos contando a nossa história, né, que você fez parte, que o Faixa Preta faz parte, e que eu não seria quem eu sou hoje se eu não tivesse te conhecido e passado por tudo que eu passei, né? Hoje, empreender do social me deixa mais completa, porque era o que eu sempre queria fazer, né? Eu não queria ter que me desdobrar, como hoje os enfermeiros fazem, tendo 3, 4 empregos para poder sustentar a família, e não ter tempo, né, para a família, não ter tempo para você, não ter tempo para estudar, fazer as coisas legais que a gente faz. Então, eu queria o meu tempo, queria continuar no trabalho social e queria ter o meu trabalho digno que eu conquistei, né? Então, hoje eu me sinto completa no empreendedorismo social. Não faria nada diferente. Sou feliz, sou enfermeira, empreendedora social, consultora de amamentação faixa preta, conquistei meu espaço e, assim, sou muito feliz em estar aqui hoje logo com você, contando toda essa trajetória, né? E a gente pode, claro que nós vamos marcar um bate-papo antes do livro, viu? Te Vem o mostrar livro. toda a história impressa, né? E a gente também está com outros projetos pequenos, participando de outras feiras, né? Eu tenho o meu o Instagram do empreendedorismo social está por montar, porque a gente vai montar o Instagram do livro, né? Uhum. Ainda estou com o meu perfil profissional ainda estou com o meu perfil profissional como empreendedora social, né? Mas o empreendedorismo, o meu ponto de partida do empreendedorismo, porque no empreendedorismo social a gente não precisa esse marketing que a gente faz no empreendedorismo empresarial. Né? Então, se você tem 5 grandes empresas que já comprou o seu sonho, então você não precisa estar nesse marketing, né, de Instagram. É outro tipo de marketing que a gente faz. A gente vai mostrar o resultado para quem investiu no seu sonho, né? Então, é um probatório que você faz, né? E depois que você passa por todas as etapas, como eu falei, de sistematizar tudo que você faz replicar, né? Para ainda causar mais impacto em outros anos de tudo que você impactou no ano seguinte. Então, as empresas crescem levando isso para outros estados. Então, a história de Ângela, no interior do Rio Grande do Norte, nós vamos levar para outras Ângelas do Maranhão, que trabalham com comunidades no Maranhão. As empresas fazem isso através do Sebrae. Nós vamos levar para Ângelas no interior do Pará. Nós vamos levar para Ângelas no interior do Ceará, né? Que também veio de comunidades pequenas, como eu, que veio de histórias, né? Então, grandes empreendedores seguem esses planos, né? Esses planos de negócios sociais, né? Perfeito. Início de um pequeno problema que você quis resolver, então você já começa a mudar, a impactar inúmeros outros que vão surgindo, né? Começou com um único, né? E o impacto foi maior do que aquele primeiro. Então a gente conseguiu numa gama de, eu acho, eu digo sempre que é um salto quântico, em que eu pensava que eu iria resolver isso e passei a resolver isso, né? Então você Uhum. pensa pequeno, eu quero resolver, vamos supor, 30, vou mudar os índices de uma região, de uma micro-região. Vamos supor que eu estou no Alto Oeste, Médio Oeste, Sertão, Seridó e a capital.
né? Então, para eu chegar no Alto Oeste, que são mais de 37 cidades, você já impactou quantas famílias, né? Porque quando a gente vai olhar para os prontuários, a gente já viu 800 famílias atendidas, 1.000 famílias atendidas, né? Então, com o social, você tem um impacto maior, porque você gera discussões, rodas de conversa, você vai em loco, você vai descentralizar, você tem uma equipe que te ajuda como uma empresa, né? Funciona como uma empresa, mas a responsabilidade social, né, te faz você ter uma postura diferente, um olhar diferente do olhar do empreendedor, né, do Tradicional. empresarial. É, sim, é uma visão diferente. Olha, eu acho muito incrível essa tua jornada. Eu acho que ela tem que ser dita para o mundo, tem que ser divulgada ao mundo. Esse poder de transformar por outros caminhos. E que bom que a gente tem uma enfermeira representando o empreendedorismo social. Que bom que você abraçou a amamentação. Que bom que isso é um caminho replicável. Porque eu vou lhe dizer, quando a gente resolve um problema, a gente, como você disse, a gente fez algo, mas quando a gente começa a resolver vários problemas, esse salto é incrível. Eu quero dizer que eu tenho muito orgulho. Eu sou uma pessoa que eu fico muito feliz de ver, de ouvir, de acompanhar o crescimento de vocês e saber que uma sementinha foi plantada lá atrás e que, uau, como ela brotou frondosa, tá? E parabéns, parabéns, Ângela. Eu fico muito feliz de acompanhar esse teu trabalho. Galera, segue a Ângela, acompanha, porque já já ela está colocando esse livro para frente, ela vai fazer oficialmente o lançamento do livro. E quando ela fizer esse lançamento do livro, eu acho que vai ter muito enfermeiro que vai descobrir que não precisa estar se matando, dando plantão. Vai ter muito enfermeiro que vai descobrir que não precisa ter 3 empregos, conciliando, deixando o filho, Deus sabe com quem, perdendo todas as oportunidades de acompanhar a festa do filho na escola, perdendo todas as oportunidades de realmente crescer ao lado da sua família. Então, existem caminhos. E a gente precisa de pessoas que achem-os e que se sintam confortáveis em gritá-los ao mundo. Muito obrigada, Ângela. Eu queria te agradecer assim, profundamente. É uma honra estar aqui com você. Foi um presente te conhecer. Né? Você sabe que eu sou sua fã, que você sempre foi aquele modelo assim, de empresária. Acho que não só eu, mas que todas as alunas de consultora queriam seguir, né? E que você plantou realmente essa sementinha dentro da gente, né? Alguns alçaram voos mais altos, outras estão a caminho, né? E a gente, quando olha, né, para lá, nossa, como eu estava antes e como eu estou hoje, fruto, né, de uma turma que seguiu unida, né, que teve a humildade de pegar na mão uma da outra, né, de subir junto, de tirar dúvidas juntos, mas também de ralar junto, né? E hoje a gente está super, 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 né? Grata de onde a gente chegou, né? Eu sou grata muito a Deus, às pessoas que Ele me trouxe como presente, né? Aos caminhos que eu segui, que eu redesenhei, né? E assim, eu estou sempre grata, estou sempre assim aberta ao Faixa Preta, a todos os convites, me sinto honrada de estar aqui, né? E vamos aí escrevendo histórias novas, claro, Vamos que né? vamos. Ano que vem, vamos junto aí. Vamos levar a amamentação assim, para um nível, aqui na região a gente fica dizendo, nossa, que marquinha, você aí, às vezes eu digo para as minhas alunas, pensem sempre, que marquinha você quer deixar no mundo, né? Então, qual é a história que você vai contar? Quem seria a Yandara, né? Quem seria a Ângela? Quem seria a fulana, né? Qual história a gente vai contar para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Para os nossos alunos, Qual né? história? Vamos Então, ó, contar para eles sobre nós. vamos contar, né? Vamos escrevendo, não vamos deixar nada no papel, vamos deixar de procrastinação, vamos tirar as histórias do papel, os sonhos do papel e E é vamos seguir. possível. Uniforme. É possível sim, sonhar e fazer tudo junto, porque a gente faz com amor. É com amor que a gente está aqui, é com amor que a gente segue, é com amor que a gente enfrenta as batalhas. Muito obrigada. E vence.
Beijo, minha amiga. Fica na paz. Deus lhe abençoe grandiosamente. Toda sorte de bênçãos sobre sua vida. E, turma, vou deixar aqui gravado, vou deixar para vocês, porque isso aqui é uma história que merece ser replicada. Tchau, tchau, Ângela. Fica na Beijo. paz, juízo, comportamento. Vou lhe marcar para o povo de ali seguir desde já, viu? Tchau, tchau, Flor. Fica na paz. Tchau, gente.